E aí, meus queridos, como estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês, começar a mostrar para vocês, para ser mais exato, como é que nós selecionamos os dados no Pandas. Ok? Eu vou dividir o vídeo em algumas partes, porque essa aqui vai ser mais simples. A próxima, quando a gente estiver tratando sobre lock e iLock, é muito importante, principalmente quando nós estivermos manipulando os dados. Tá? É muito bom vocês entenderem o conceito de lock e iLock. Então, vamos lá. Aqui eu não vou enrolar. Tá? Eu já criei aqui um outro arquivo que tem esse daqui, business ID, person type, é um outro selectzinho que eu fiz lá no SQL Server e eu salvei aqui como dados.xlsx, tá? Nada de excepcional. Agora é o seguinte, como é que eu seleciono esses dados? Né? Então, por exemplo, aqui eu já tenho dados.head logo ali em cima, né? Então, como que eu faço? Eu posso pegar aqui dados e eu colocar, por exemplo, o person, eu vou colocar o business ID, entity ID ou first name, e eu vou colocar aqui .head, que é só para não voltar um monte, tá? Veja que ele voltou, e ele volta o tipo, que neste caso é um tipo object, eu vou falar mais para frente sobre tipos de dados, tá? E ele voltou. Ótimo, que legal. Então se eu quiser colocar um outro, por exemplo, title, o título, middle name, é aquela coisa. Nunca se esqueçam, tem que ser o nome certinho, sem maiúsculo, tem que ser, se tiver maiúsculo tem que ser maiúsculo, se tiver minúsculo tem que ser minúsculo, não tem como, tá? Senão vai dar erro. Beleza. E se eu quiser selecionar mais de uma coluna de uma vez? Pode ser que hajam casos que eu faça a seleção e eu não preciso só do name, eu preciso do first name e do middle name. Então, por exemplo, vou colocar aqui o dados. Veja que na hora que eu abro, eu coloco mais um aqui dentro. É uma lista da lista, vamos dizer assim. Aí eu coloco aqui first name e aí eu coloco o middle name. E eu vou colocar o head aqui que é só para voltar os 5 primeiros. E aí ele volta no data frame. Ele volta o first name e ele volta o middle name junto. Ok? Dependendo da ordem que eu colocar, vai voltar do mesmo jeito. Então, se eu inverter aqui middle name e first name, a primeira coluna vai ser o middle name, a segunda first name, e assim sucessivamente. Se eu colocar um nome que não existe, ele vai voltar erro. Tá? E ele vai falar assim, ó, middle name não é um índice. Beleza? Vou colocar aqui. Nós podemos também usar a notação de ponto, como se fosse um atributo. Então, por exemplo, dados ponto, vou colocar aqui first, tem que ser o nome exato, first name.head, por exemplo. E ele volta. Middle name, a mesma coisa. Só que neste caso aí eu já não consigo selecionar mais de uma coluna ao mesmo tempo. Tá, então não tem como colocar o first name e middle name se eu usar a notação de ponto. Ou eu uso o vetor, né? Eu coloco um vetor de vetor aqui dentro, eu coloco uma lista aqui dentro dos índices, ou eu uso a pontuação, tá? Vai depender do jeito que você vai precisar selecionar. Às vezes pode ser que eu precise de uma coluna nova, né? Então eu vou colocar, sei lá, dados, nome completo, beleza? E eu vou colocar aqui, por exemplo, aí eu vou colocar dados first name mais dados middle name. E eu vou rodar. Aí na hora que eu selecionar os dados, se eu colocar aqui dados.head, por exemplo, aí vai voltar o nome completo. Né? Lógico, eu não coloquei ponto, eu não coloquei espaço aqui, né? Por isso que está tudo estranho. Né? Se eu colocasse, sei lá, colocasse um espaço, mais middle name, mais espaço, mais dados, dados last name, e eu rodar aqui, e na hora que eu fizer aqui o head, aí vai voltar Ken Sanches, Lee Duff, aí tem casos que não tem o nome, né? Então, por exemplo, aqui, veja que aqui não voltou NaN, voltou NaN, por quê? Porque um deles é NaN, né? Então, se eu tirar aqui este bendito,
também que eu coloquei 12 espaços. E voltar aqui no head. Veja que ele volta. Roberto Tamburello, Robbie Walters, Gayle Erickson e assim por diante. Tá? Eu vou parar por aqui. Que não tem muito segredo, pelo menos não por enquanto, né? Mas no próximo eu vou começar a falar sobre locks e iLocks, que aí sim vai ser bem interessante e é um assunto bem importante para poder aprender. Beleza? Beijos e até mais.